ser gay, ser homossexual, a forma... Acho que a sua orientação sexual, eu acho que ela define muito a forma como você se expressa no mundo, de alguma forma, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui. Mas é a forma que você expressa seu amor, sabe? E quando você se encontra num meio em que as pessoas rejeitam a forma como você ama... Eu pensei aqui agora que toda vez não, mas quando eu era criança, época de escola, eu odiava quando era dia 24, odiava, porque era aquela palhaçada, né, de moleque desejar parabéns, né, e eu era gay, que pelo menos no Pará, Belém, eu acho que no Brasil inteiro, né, 24 associado a, tipo, ao número do... seria o número do viado, o número do gay, enfim. Não sei dizer porquê, mas é uma história aí, que deve existir por trás. Se souber, escreve aqui, que eu quero saber. Aí, na época de escola, eu lembro que... quando era dia 24... hoje é aniversário do Lucas! Eu odiava, morria. Porque... de alguma forma me ofendia, né? Eu ficava tudo errado. Já era uma gayzinha, coitada. Mas foi um processo difícil até me tornar essa gayzona. Essa maricona, diria minha amiga Ronald. Como esse menino sofreu, viu? Esse Lucas. Porque... o quanto não é lamentar pelo passado, né? Mas o quanto as coisas teriam sido diferentes na minha vida se desde cedo eu tivesse me aceitado, se eu tivesse entendido o que estava passando comigo, se eu tivesse sido de alguma forma amado pela minha família, assim, sem questionamentos, sabe? Que não aconteceu, entendeu? Pelo contrário, foi um processo muito difícil. E aí, se for o caso, a gente conversa aqui em um outro vídeo. Mas o quanto hoje eu luto muito pra saber quem sou eu, sabe? Quem é essa pessoa, o que eu gosto, o que eu não gosto, música, se eu danço, se eu não danço, se eu canto, se eu não canto, se eu pulo, se eu corro, sabe? Hoje eu luto pra descobrir quem eu sou, sabe? O que eu vou fazer com isso que me foi dado, sabe? E hoje essa busca em fazer isso é exatamente porque hoje eu busco a minha identidade. Nossa, chega a me dar um ataque. Não estou dizendo com isso que se eu tivesse me assumido antes, hoje eu teria certeza dessa pessoa, o que eu tenho que fazer, porque eu acho que isso a gente passa pela vida toda, né? Nesse processo. Mas eu acredito que eu estaria hoje tendo muito menos esforço de entender o que não é meu, sabe? O que não sou eu. Porque pelo fato de desde cedo eu nunca ter entendido quem eu era, como eu era, o que eu gostava, tipo, porque eu acho que ser gay, ser homossexual, a forma... acho que a sua orientação sexual, eu acho que ela define muito a forma como você se expressa no mundo, de alguma forma, né? Não sei se eu tô falando besteira aqui.
mas é a forma que você expressa seu amor, sabe? E quando você se encontra num meio em que as pessoas rejeitam a forma como você ama, o que é mais puro de você, não tem como não se questionar sobre o seu próprio valor, sabe? Então, por muito tempo, eu me questionei sobre esse meu valor porque eu tentava encontrar ele em outras coisas, porque eu via que aquilo que eu era não valia, sabe? Que o meu amor, ele não era amor, que eu não podia ser aquilo que eu era. Então, eu lutei a vida inteira pra não ser essa pessoa, sabe? E aí hoje, quando eu olho assim pra trás, por exemplo, meu coração tá batendo aqui, tá palpitando, porque eu acho que de alguma forma é difícil ainda falar, porque eu ainda não entendo completamente tudo, sabe? Não sei o que passa ainda comigo, não, sabe? Então é um caminho assim pra descobrir essa pessoa. Mas quando eu olho pra trás assim e vejo tudo isso assim que não me foi permitido ser, hoje a minha luta é ser, sabe? Hoje é por isso que eu quero ser, sabe? Me lembrei agora de um trecho da Clarice que ela fala: já que sou, o jeito é ser. E eu acho que é por isso que hoje eu quero muito viver a minha vida, assim. Eu quero muito ser essa pessoa que eu tô sendo, me tornar essa pessoa que eu tô me tornando, sabe? Viver isso. Porque por muito tempo me foi negado essa identidade, esse prazer de só estar vivo, sabe? De ser quem se é. É por isso que hoje eu luto assim de todas as formas pra afirmar a pessoa que eu sou, sabe? A vida que eu tenho. Porque é tudo que um dia eu vou ter. Então, eu acho que olhar pra trás antes me dava angústia. Olhar pra trás antes me dava arrependimento, sabe? Mas hoje, de alguma forma, me dá uma vontade de viver o dobro, sabe? De correr o risco dobro. De lutar o dobro. De me vingar o dobro, sabe? De viver isso aqui com raiva. Falou: ah, então vocês não gostam de mim? Então agora é que não vai gostar mesmo. E óbvio que isso aqui é só uma conversa, é só um simbolismo, é só uma tentativa de transformar tudo isso aqui em algo mais bonito, sabe? De enxergar a vida mesmo, a partir dos meus olhos, a partir daquilo que eu acredito. É lembrar de como um dia as coisas estiveram e hoje como as coisas estão. Tudo na vida passa e o que importa é o que a gente faz com essas memórias. Acho que é isso. Ah, eu tô... Ó. Eu vou falar uma coisa. Se Deus... Eu tô até com soluço. Não vai parar de ser curado. Se Deus existe, Ele com certeza comeria o que eu vou comer agora. Porque... puta que pariu, é muito bom. Então, vamos lá. Impressionante. Oh my gosh. Jesus. Thank you.